Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje vamos seguir falando sobre limites. Nesta aula, discutiremos o que chamamos de limites laterais e na aula passada tratamos como limites vindo de diferentes caminhos. Vamos aproveitar essa aula também para revisar como esboçar retas e parábolas. Na aula passada, discutimos que a existência do limite está condicionada aos limites se aproximando pela direita e pela esquerda. O limite de x tendendo a pela esquerda da função f de x será dada pela seguinte representação, onde utilizamos o sinal de negativo sobrescrito à direita do número que tendemos, nosso limite, para representar esse tipo de limite. De forma similar, o limite de x tendendo a pela direita de f de x apresentará o sinal positivo à direita do número que estamos nos aproximando. Formalizaremos que o limite, então, só existirá quando os limites laterais resultarem ao mesmo valor. Este valor será o resultado do limite de f de x quando x tender a este número. Vamos estudar esses limites através da seguinte função descrita por sentenças. Vamos aproveitar essa função e revisar alguns conceitos envolvendo funções afim e quadrática. Note que a função para o intervalo x menor que menos 2 é descrita pela expressão x² menos 4, que pode ser representada graficamente por uma parábola, já que temos um polinômio de segundo grau. Para o intervalo menos 2 menor ou igual a x menor que 3, a função é descrita pela constante 4, ou seja, temos uma reta horizontal. Por fim, para x maior ou igual a 3, nossa função é dada por 7 menos x, que por ser um polinômio de primeiro grau, será representado graficamente por uma reta. Vamos iniciar esboçando o gráfico representado pela equação y igual a x² menos 4, sem nos preocuparmos com o intervalo em que a função é descrita por esse gráfico. Iniciamos determinando os pontos de interseção da parábola com o eixo x, valores esses que serão obtidos igualando y a zero. Se tivéssemos uma equação de segundo grau completa, poderíamos aplicar a fórmula de Bhaskara, mas para este caso podemos simplesmente isolar nossa variável x e obter que os pontos de interseção são dados por x igual a menos 2 e x igual a 2. Sendo assim, obtemos que a parábola passa pelas coordenadas menos 2, 0 e 2, 0. Outro ponto relevante da parábola é seu ponto de interseção com o eixo y, onde agora fazemos o x valendo 0. Assim, obtemos y igual a menos 4 e, consequentemente, o ponto 0, menos 4 pertencerá à parábola. Por fim, podemos calcular também o vértice da parábola, que pode ser obtido tanto pelas fórmulas apresentadas, como também através do uso de derivada. Neste caso, obtemos que o ponto de vértice é o mesmo em que a parábola intersecta o eixo y. Vamos iniciar o esboço da parábola plotando os pontos obtidos. Notem que o número que multiplica o termo x² é igual a 1, ou seja, um número positivo. Logo, temos que a parábola apresenta concavidade para cima e passa pelos pontos obtidos, com menor valor e simétrica verticalmente em relação ao vértice. Note que para a nossa função f, ela apresenta esse comportamento de parábola apenas para o intervalo em que x é menor que menos 2. Sendo assim, apenas desenharemos nossa função neste intervalo, podendo apagar os demais trechos. A expressão y igual a 4, como sabemos, é uma reta horizontal, em que o valor de y sempre será igual a 4, independentemente de x. Como nossa função tem esse comportamento para o intervalo menos 2 menor que x menor ou igual a 3, temos que a reta aparecerá somente neste intervalo. Notem que para x igual a menos 2, nossa reta apresenta uma bola aberta, já que para x igual a menos 2, a função f ainda se comporta como parábola. Por fim, temos nossa reta y igual a 7 menos x. Para esboçarmos uma reta, precisamos somente de 2 pontos dela. Podemos escolher qualquer valor que seja conveniente. Iniciando com x igual a 3, ao substituir na nossa equação, obtemos y igual a 4. Outro ponto conveniente pode ser dado para x igual a 5, obtendo y igual a 2. Sendo assim, 2 pontos da nossa reta são dados pelas coordenadas 3, 4 e 5, 2.
Notem que poderíamos escolher qualquer valor de x para obter seu par y, sendo escolhido esses números para que possamos facilmente marcar no plano cartesiano já construído. Marcando estes dois pontos e traçando uma reta no intervalo x maior que 3, passando por eles, obtemos o seguinte gráfico. Com isso, finalizamos o esboço da nossa função f e podemos fazer uma análise de alguns limites que podem ser interessantes. Vamos analisar de modo rápido, através do gráfico, os seguintes limites, não sendo necessário construir a tabela apresentada na aula passada. Iniciando pelo limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda, temos que o valor da função está cada vez mais se aproximando de y igual a zero. Sendo assim, pelo gráfico podemos afirmar que este limite tende a zero. Notem que agora, ao avaliarmos o limite de x tendendo a menos 2 pela direita, nosso gráfico segue constantemente resultando em 4. Logo, nosso limite pela direita será igual a 4. Como vimos nesta aula, o limite da função somente existirá quando os limites laterais resultarem ao mesmo valor. Assim, neste caso, temos que o limite de x tendendo a menos 2 da função f de x não existe. Vamos agora analisar o limite de x tendendo a 3 pela esquerda. Notem que ao se aproximar pela esquerda do ponto x igual a 3, o gráfico de f segue constantemente resultando em 4. Logo, temos que este limite será igual a 4. Agora, ao nos aproximarmos de x igual a 3 pela direita, vemos que a função está cada vez mais se aproximando de 4. Sendo assim, temos que o limite de x tendendo a 3 pela direita de f de x tende a 4. E com isso, finalizamos com o limite de x tendendo a 3 de f de x, que também será igual a 4, já que ambos os limites laterais resultam neste valor. Com isso, finalizamos nossa aula. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!